Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo para você declarar suas ações lá no Imposto de Renda da Receita Federal. A primeira coisa que a gente faz para declarar ações é declarar a nossa posição lá em 31/12 de 2022. Então, para isso, a gente vai acessar aqui no programa da Receita Federal a guia aqui de bens e direitos. Depois que a gente acessar essa guia, a gente vai em novo lá embaixo e aí vem a gente colocar os códigos, aqui os grupos, para chegar na declaração de ações. Para isso, você vai selecionar o grupo 03, que é participações societárias, vai selecionar aqui em código 01, que é ações, inclusive, listadas em bolsa, e aí vem a questão de preencher os dados. Primeira coisa, a gente vai colocar o CNPJ, então você vai pegar ali no seu informe ou aonde você tiver esses dados, vai colocar o CNPJ da ação que você vai declarar, e aqui em discriminação tem um textinho que eu vou deixar ele pronto aí para você utilizar também, para conseguir declarar suas ações. O que você vai colocar aqui na discriminação? Vai colocar a quantidade de ações que você tem dessa empresa, vai colocar o nome dessa empresa, vai colocar o código de negociação dela e vai colocar aqui também o custo total. O custo total seria quantas ações você tem pelo preço que você pagou, né? O preço médio, ou seja, todo o custo que você teve. Se você já tem há vários anos, você vai sempre somando para sempre ter o custo total de todas essas ações. Para facilitar um pouco a vida do investidor, eu tenho essa planilha que eu disponibilizo todos os anos aqui para vocês. Ela é basicamente para facilitar esse fato de você fazer essa discriminação mais fácil, sem se perder, sem acabar se confundindo. Até porque muita gente às vezes tem lá 15 ações, 20 ações. Imagina você fazer esse texto manualmente para cada um. Então, basicamente, o que você vai fazer? Vai pegar os seus informes, os documentos que você tem e vai preencher o código dela, o nome da empresa, o CNPJ, a quantidade e o preço médio dessas ações. E basicamente preenchendo essas coisas, ele já vai te dar o custo total e já vai montar automaticamente aqui para você um texto que você vai copiar e colar lá dentro da sua declaração, assim como eu acabei de colocar. Então, se você vir fazer para cada empresa, você vai esse texto para cada empresa. Isso já vai te facilitar a vida, sem ter que ficar realmente digitando uma por uma e com uma grande chance de errar, confundir, botar o nome de uma em outra e acabar se prejudicando. Então, baixa essa planilha, eu vou deixar o link ali, é só fazer uma cópia dela que você já consegue usar. De volta aqui no programa da Receita Federal, depois que você preencheu a discriminação, a gente vai vir aqui negociar em bolsa, porque realmente é uma ação que está em bolsa, e aqui você vai repetir o código dessa empresa. Então, vou botar aqui a LUP11 e pronto. O que a gente tem que fazer agora é realmente preencher nossa posição. O que a posição quer dizer? Eu vou preencher quanto com o meu custo total ali em 31/12 de 2022, que nesse caso aqui é 2265. Wagner, tem aqui em 31/12 de 2021. O que eu faço? Aí depende. Você vai ter que colocar, se você já investiu em 2021, você coloca o seu custo total lá de 2021, quando você fez na última declaração. Se você ainda não investir, você deixa zerado. E se, por exemplo, você não comprou nenhuma ação nova durante o ano e já tinha essas em 2021, por exemplo, você vai botar aqui e vai repetir esse valor. Sempre preste atenção nisso, é o custo total de cada ano. Se você tinha tanto durante 2022, ali você comprou mais, você soma o que já tinha antes com essas novas compras e vai ter um novo custo total. Feito isso, basta você vir aqui embaixo, clicar em OK e você já vai declarar essa sua ação. E basicamente você vai ter que repetir isso para cada uma das ações que você possui aí na sua carteira. Feito isso, agora a gente vai declarar os seus dividendos e juros sobre capital próprio recebidos ali ao longo do ano. Então bora lá para o programa da Receita Federal. Então agora o que a gente vai fazer é declarar esses dividendos e juros sobre capital próprio. Para fazer isso tem duas formas, uma mais fácil e uma que também é fácil, mas a gente tem que ter um passo a mais. Para fazer isso aqui em próprio Bens e Direitos, a gente vai selecionar a empresa, uma das empresas que a gente cadastrou, e lá embaixo a gente vai ter o campo aqui de rendimentos associados. Vamos começar com dividendos, que seriam rendimentos isentos, porque dividendos não têm imposto de renda. Eu vou clicar aqui em informar rendimento isento, aqui da Lupar, que é o exemplo que eu estou usando, e basicamente o que você vai fazer aqui é preencher aqui. No caso, quando você vem por rendimento associado, ele já vai te botar o CNPJ e se você já tiver cadastrado, vai botar o nome. Caso não venha, basta vir e colocar o nome dessa empresa e basta que você venha aqui e bote, por exemplo, que você recebeu aí R$ 50 de dividendos durante o ano e lá embaixo você clique em OK. E pronto, simplesmente isso, você já cadastrou o dividendo que você recebeu dessa empresa e você vai repetir para cada uma delas. Uma outra forma de fazer isso é você vir diretamente aqui pelo canto, né, e vai selecionar rendimentos isentos e não tributáveis. A gente vai clicar aqui, ele vai estar no mesmo campo aqui que eu já estava. Vamos clicar em novo. Aqui em código, você vai pegar o código 09, que é lucros e dividendos recebidos. Clicando aqui, você vai preencher agora o CNPJ da fonte pagadora e também o nome da fonte pagadora.
Aqui você vai ter um trabalho a mais, porque você vai ter que pegar e copiar e colar o CNPJ e o nome, muito mais, dá um trabalho adicional que não deveria realmente ser necessário. Então, se você puder fazer direto lá por bens e direitos, vai facilitar a sua vida. Mas da mesma forma, vai preencher CNPJ, vai botar o nome da fonte pagadora, o valor e pronto. Feito isso, a gente declarou os nossos dividendos. Você vai repetir para cada uma das empresas. Basicamente, agora a gente vai declarar os juros sobre capital próprio. Para fazer isso, eu estou de volta aqui em bens e direitos. Agora aqui dentro de bens e direitos, eu vou clicar novamente aqui no exemplo da Lupar. E lá embaixo, agora para fazer esse informe aqui nesse rendimento associado, eu vou botar em rendimento exclusivo. Como você sabe, diferente de dividendos, juros sobre capital próprio cobra imposto de renda lá na fonte. Eu vou clicar aqui e, de novo, ele vai puxar tudo automático para mim. Já vai botar o CNPJ, vai botar o nome. Se não colocar, você simplesmente coloca. Então, basicamente, você vai aqui botar o valor. Vamos supor que ela me pagou R$30 de juros sobre capital próprio. E eu vou vir aqui e vou dar um OK. E pronto, você também declarou aqui esse juros sobre capital próprio dessa empresa. E você vai repetir isso para todas as outras empresas. Você tem outra forma de fazer isso, que é vir diretamente aqui na lateral, clicar em rendimento sujeito à tributação exclusiva ou definitiva e vai clicar em novo. Clicando em novo, você vai botar o código 10, que é de juros sobre capital próprio, selecionando aqui, mesma coisa que eu acabei de mostrar, simplesmente aqui você vai ter que botar o CNPJ também. CNPJ, nome, vai botar o valor e vai dar um OK. E pronto, você também declarou juros sobre capital próprio. Agora ainda falta um tipo de rendimento para a gente declarar, que são os créditos em trânsito. Esses são aqueles, geralmente, juros sobre capital próprio que você tinha direito a receber lá em 2022, mas que ficaram para ser pagos somente em 2023. Então você não recebeu o rendimento, mas ele é um direito seu e você também tem que informar isso na Receita Federal. Para fazer isso, a gente vai aqui no programa da Receita Federal e vai voltar lá em bens e direitos. Como eu disse, ele é um direito seu de receber. E a gente vai clicar em novo aqui embaixo. Clicando em novo, você vai selecionar o grupo 99 e outros bens e direitos. Vai selecionar em código aqui 07, que seriam juros sobre capital próprio creditado, mas não pago. E basicamente você vai ter que preencher o CNPJ da empresa aqui. A gente vai pegar o CNPJ dela, você vai ter isso aí no seu informe. E na discriminação vai ter um textinho, que eu vou deixar o padrãozinho dele para você aí também na descrição do vídeo para você utilizar. O que acontece aqui, né? A gente está falando como você faz para ver isso lá no rendimento. Eu baixei aqui um informe de exemplo só para você entender como funcionaria esse caso. E a gente tem aqui um exemplo, né, que eu achei esse informe aqui, que ele dá aqui um rendimento sujeito à tributação exclusiva, que são esses juros sobre capital próprio. E como você pode ver, ele tem declarado e pago e tem um declarado a ser pago. Então você tem duas informações aqui diferentes para você prestar atenção. Quando você declara lá em rendimento, como eu acabei de ensinar para você declarar, você vai declarar tudo, porque é um rendimento seu daquele ano. Porém, para a gente declarar aqui em bens e direitos, você vai colocar somente o que é para ser pago ainda. E ele até traz aqui embaixo para a gente essas informações. Como você pode ver aqui dessa primeira, tinha 2 e 1, ele traz ela aqui para mim, 2 e 1. Então, nesse caso em específico aqui, se eu fosse fazer para esse rendimento, eu teria que colocar minha posição de 107 no ano passado e teria que colocar esse 201 na atual. Então, voltamos lá para o programa da Receita Federal. Eu iria botar aqui, por exemplo, 107 e botaria 201. E pronto, assim você também declarou esses créditos em trânsito lá no programa da Receita Federal. Declarando seus bens e direitos e também seus rendimentos, agora resta para a gente declarar nossas vendas. E aí a gente tem 3 situações diferentes. Primeiro, são aquelas vendas que você fez abaixo de 20 mil no mesmo mês, que não tem tributação e são isentas. Segundo, a gente tem vendas acima de 20 mil reais no mês, que tiveram lucro e, portanto, tinham tributação para ser paga. E também aquelas vendas independentes do valor, com prejuízo. Para fazer isso, a gente vai começar declarando aqui agora aquelas que foram abaixo de 20 mil e que você teve lucro. Dentro do programa da Receita Federal, como a gente vai fazer uma operação isenta que foi abaixo de 20 mil, a gente vai vir aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, vai clicar em novo. Aqui a gente pode procurar ou simplesmente digitar aqui o código 20, que seriam aqui ganhos líquidos em operações do mercado à vista, aqui realizadas em até 20 mil em cada mês. Lembrando que é o valor da venda. Se você vender, por exemplo, 21 mil e teve 100 reais de lucro, tem imposto. Agora, se você vender 19 mil reais no mês, e aí, nesse caso, você teve um lucro de 5 mil reais, ainda assim é uma operação isenta. Preste atenção no valor da venda. E aí, agora a gente vai clicar aqui. E aqui, basicamente, você vai informar o valor do lucro que você obteve no ano inteiro.
Se você teve R$ 500 de lucro em janeiro, teve mais 500 em fevereiro, teve mais 1.000 lá em abril, você teve ao todo aí R$ 2.000. Você vai vir aqui e lançar ao todo. Não precisa fazer de um em um, soma tudo e lança tudo. Então, por exemplo, se fossem R$ 2.000 aqui, eu vou simplesmente vir e clicar em OK. Lembrando somente que você pega o valor da venda abaixo de 20 mil, e aí essa venda teve um determinado lucro, esse lucro você soma do ano inteiro e lança aqui. Então vamos clicar em OK e pronto, você também declarou essa operação. Agora, para a gente declarar nossas vendas acima de 20 mil com lucro que tinham tributação e também nossos prejuízos, a gente vai no menu que a gente não olhou até agora. Para isso você vai vir aqui no menu da Receita Federal, vai descer e vai selecionar aqui essa opção renda variável, operações comum / day trade. Acessando aqui é diferente do que a gente fez até agora, porque aqui você tem que declarar mês a mês. Então vamos supor que em janeiro, né, você foi lá e fez uma venda de R$ 30 mil, que te deu lá R$ 10 mil de lucro. Basicamente você vai vir aqui em operações comuns e vai botar que em janeiro você teve 10 mil de lucro. Não declara os 30, aqui você não informa os 30 mil da venda, informa somente o lucro. E pronto, você informou esse 10 mil. O que acontece? Quando você informa aqui esse valor, a própria Receita Federal já vai te dar aqui o valor que você deveria ter pago de imposto lá atrás. Lembrando que quando você vende acima de 20 mil com lucro, teria 15% de imposto e esses 15 deveriam ter sido pagos com uma DARF lá atrás. E aí aqui embaixo, como você pode ver, teve esse 1.500. E aí o que você tem que informar aqui? Você vai informar o IR na fonte. O que é esse R na fonte? Esse R na fonte vai vir lá na sua notinha de corretagem quando você fizer essa venda, que é o que a gente chama de dedo duro. Por que é o dedo duro? Porque quando você vende lá alguma coisa lá na corretora, esse dedo duro, que é uma taxinha bem pequenininha, esse aqui poderia ser, por exemplo, R$ 3, ele vai ser informado lá para a Receita Federal só para ela saber que você vendeu. E aí, como você pode ver aqui, ele já descontou e disse para mim que eu tinha um imposto a pagar de 1.497. Só que lembrando, quando a gente vende com alguma operação que tenha imposto a pagar, a gente tem que pagar até o fim do mês subsequente. Então, nesse caso, se foi uma venda de janeiro, até o final de fevereiro, você provavelmente já deveria ter pago essa DARF. E se você calculou certo, você simplesmente viria aqui e botaria aqui 1.497 e pronto, você ficou zerado, sem nenhuma dívida, pagou o seu imposto. E assim, se você tiver outros meses onde você teve lucro, você vai fazer igualmente. E aí vem uma outra operação que seria o caso de vendas, independente de se foi de R$ 5, foi de R$ 1.000, que você teve prejuízo. E no caso do prejuízo, você também informa. Não porque a Receita Federal vai ficar brava com você que você não informou, algo do tipo, embora obviamente você tenha que informar corretamente, mas pelo fato de você conseguir compensar um prejuízo passado com uma venda com lucro lá no futuro, para você diminuir o imposto ou até zerar o imposto que você tinha a pagar. Então vamos supor, ignora essa operação de janeiro, você já pagou o imposto, ela já passou. Em abril, você foi lá e fez uma venda lá e acabou perdendo R$ 5.000. E aí você vai lançar isso como um prejuízo, como menos, como negativo. Vai lançar aqui esse valor como um prejuízo. E se você, obviamente, descer aqui embaixo, não vai ter imposto a pagar, porque você ficou negativado. Porém, ele vai te dar aqui um resultado negativo, se você vir aqui agora no mês seguinte. Então vamos pegar aqui agora, no mês de maio, e se a gente vir e olhar aqui, você vai ver que você tem um resultado negativo do mês anterior. Isso vai ficar ali acumulado para você poder compensar. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que, obviamente, você vem aqui em junho, você perdeu mais de R$ 1.000. Agora a gente teve dois meses que a gente teve prejuízo. Eu vou vir aqui em novembro, por exemplo, para a gente entender. E em novembro, como você pode ver aqui, você tem 6 mil de prejuízo. Feito isso, o que agora vamos supor que nesse mês você teve aqui um lucro aqui de mais 5 mil reais, você vendeu 5 mil reais, você supostamente teria que pagar imposto. Porém, como você pode ver aqui embaixo, como você tinha 6 mil negativo lá atrás, ele compensou e nesse caso você não tinha imposto a pagar. Então isso é um benefício que a gente tem, embora obviamente o prejuízo, ninguém quer pagar prejuízo, obviamente ter isso aqui vai deixar a sua declaração mais completa e são os 3 casos de venda que você tem para declarar aí. Agora a gente vai declarar as bonificações de ações, que são aquelas ações que a empresa te dá baseado em uma determinada quantidade de ações que você tem. E para declarar isso, a gente vai ter que declarar em 2 lugares diferentes. O primeiro lugar que você vai declarar é vir aqui em rendimentos não tributáveis. Você vai clicar em novo e aqui você vai pegar o código 18, que seria incorporação a reservas de capital ou bonificação de ações. Clicando aqui, você vai ter que informar o CNPJ da fonte pagadora e o nome da fonte pagadora. Vou dar um exemplo aqui de Alupar. Como funciona no caso de bonificações? A empresa vai lá e te diz, por exemplo, que a cada 10 ações que você tem, vai te dar uma.
Se você tinha, por exemplo, 100 ações na empresa, ela vai te dar 10 ações. E você tem que declarar isso. Então, você vai pegar, por exemplo, essas 10 ações, que você vai pegar o valor dessas ações. Vamos supor que você tinha 100 ações. Você ganhou 10 ações e cada uma dessas ações valia aí, por exemplo, R$ 20. São 10 vezes R$ 20, você ganhou R$ 200 em ações. Então, você vai vir aqui em declarar R$ 200 que você teve aqui, essa bonificação de ação. Você vai clicar em OK. E agora a gente precisa declarar isso também lá em bens e direitos. Então o que você vai fazer é vir aqui na guia de bens e direitos e aqui você vai pegar a empresa que você já cadastrou ali. Vai acessar aqui essa empresa que você cadastrou e baseado nisso você vai ter que adicionar aqui tudo que você ganhou. Então, por exemplo, você tinha 100 ações, ganhou 10 ações, você simplesmente vai vir aqui e vai trocar para 110 ações. Como, por exemplo, a gente cadastrou lá R$ 200 que você teve com aquela bonificação que você ganhou, você vai vir aqui no custo total e vai somar. Tinha 2.265, você vai vir aqui e botar 2.465. E aí não pode esquecer de vir aqui embaixo e botar também 2.465. Sempre tem que lembrar de fazer isso. Então você simplesmente vai botar lá que você ganhou R$ 200 em bonificação, vai adicionar aqui na quantidade de ações e vai somar esse valor no seu custo total. Afinal, se você ganhou as ações ali por aquele valor, acaba sendo um custo de aquisição. Então, sempre tem que fazer isso para declarar a bonificação. Agora, aproveitando que a gente está aqui com uma empresa aberta já na guia de bens e direitos, vamos falar sobre o caso de grupamento ou desdobramento de ações, que é quando a empresa resolve simplesmente lá agrupar, diminuir a quantidade de ações ou aumentar a quantidade de ações. Então, vamos supor que você tem uma empresa lá e você tem 100 ações daquela empresa. E essa empresa resolve fazer um desdobramento de 1 para 2, ou seja, cada ação vira 2. Nesse caso aqui, por exemplo, vamos pegar que você tem 110 ações, se cada ação vira 2, você vai dobrar essa quantidade de ações, simplesmente você vai vir aqui e vai botar 220 ações. Tinha 110, viraram 220. Porém, é só isso, porque no caso de desdobramento ou agrupamento, isso não muda o valor das ações, porque você vai ter mais ações, ou dobrou a quantidade de ações, porém o valor dela geralmente se divide, vai pela metade, é sempre proporcional. Desdobramento ou grupamento não muda o valor que você tem, não muda custo total, não muda nada, é só isso. E agora, por último, o que falta a gente declarar é somente o saldo que você tinha lá na sua corretora, que, por exemplo, você não investiu, que já recebeu em dividendos, que simplesmente ficou como um saldo lá. Para fazer isso, o processo é bem simples. Basicamente, você vai vir aqui no programa da Receita Federal, vai vir aqui na opção de bens e direitos, vai clicar em novo, e agora aqui em grupo, a gente vai simplesmente vir aqui em depósito à vista e numerário. E como a gente está falando de uma conta de corretora, você vai usar aqui o código 99, outros depósitos à vista. Vai vir aqui, vai informar o depósito aqui, né, no caso o CNPJ ali da corretora. Eu vou botar o caso da Lupar, mas obviamente você vai pegar lá se é a Rico, a Clear, a XP, o BTG, qualquer corretora que você utiliza. E aqui você vai botar, que é tipo o seu saldo aqui no caso, saldo em conta na corretora. Você pode simplesmente botar isso só para identificar ali para a Receita Federal. Vai botar sua posição em 31/12/21, em 31/12/22. Normalmente essa informação vem lá tranquilamente no informe da própria corretora. E basicamente é apenas isso que você precisa fazer para ter declarado todas as suas ações ali no programa da Receita Federal. E aí você pode partir para outros investimentos. Já lançou um vídeo aqui sobre renda fixa, mas pode esperar que eu vou fazer outros vídeos práticos ensinando a declarar outros tipos de investimento. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Dá um like aqui no vídeo se ele te ajudou e também se inscreva no canal. Um grande abraço e valeu!